vídeo que me mandaram e que tem legenda em português. Eu acho que é um tema bem interessante, porque eu tava vendo a série do Arnold, tá ligado? E é muito foda. E aí eu lembrei desse contexto, eu acho que seria interessante. Aqui, ó, como Ronald Reagan estragou tudo. E é um vídeo com legenda. Olha só que alegria, não é? Então, vamos lá. Como que isso aconteceu, né? Neoliberalismo, Margaret Thatcher, homens musculosos, vamos ver. Make America great again. Make America great again. And we will make America great again. Ronald Reagan for president. Let's make America great again. Ai, como é bom, né? Esse tal do Marx, né? A história se repete como tragédia, depois como farsa, né? Oh, que loucura. E muito louco, né? Porque o Trump é exatamente a expressão da mesma base conservadora de onde o Reagan parte, né? Então, como diria também o velho barbudo, a história só surpreende quem nada dela entende. Ronald Reagan is considered by some to be the greatest president in the history of the United States. I've always understood that to mean that people loved his version of supply-side economics, also known as trickle-down economics. Tax the rich less, and the benefits would trickle down to all of society. That's just basic economics. Well, turns out, no it's not, and also Reagan's trickle-down theory is just the tip of the iceberg when it comes to the many theories and agendas that Reagan pushed during his administration. Ronald Reagan was elected president in 1980. The 8 years that followed ushered in not only the largest redistribution of wealth in a generation, but also the termination of welfare benefits for thousands of Americans, a dramatic rollback of unions and labor organizing, and an infiltration of Christian fundamentalism into American government, the consequences of which we are still very much feeling to this day. Porra, é bizarro isso, né, cara? Porque é o momento ali em que você tem uma contraofensiva da burguesia, né? Os anos 80 são muito esse ano da demarcação temporal do American Dream, né? Tem muito essa perspectiva. Em lugar do American Way of Life que existia antes, agora você tem... Não é que você não vai deixar de existir, né? Mas você vai ter como principal elemento narrativo o American Dream, né? O sonho do self-made man, do empreendedor, da pessoa que conseguiu chegar lá. Ronald Reagan walked so that Donald Trump could run, and he altered the American way of life for everyone but the top 1%. 40 years after first being elected president, the myth of Ronald Reagan still lives on in the minds of people who are too deluded to see that the American dream Reagan stood for is the same American dream he irreversibly decimated during his time as president. This is how Reagan ruined everything. É, acho que o Reagan não estragou tudo, né? O Reagan estragou tudo para a classe trabalhadora, né? Também não estragou, né? Porque ele não estava preocupado em dar certo. Ele só tocou o projeto da burguesia. Só isso. Se chama sonho americano porque você tem que estar dormindo para acreditar. Comentário top. Comentário top. Parabéns, Dauron. Comentário top. Pô, bem feito, né? Achei maneiro. Before I get into all the ways that Reagan royally screwed us over, I want to take a minute to thank my partner on today's video, Hungryroot. Hungryroot is an online grocery service that makes it super easy to eat healthy, personalized meals. Plus, your door. Hungryroot makes seriously... Pô, desculpa, moça. Puta, voltei tudo. Eu não quero ver... coisa de propaganda que a gente não pode comprar, né? Então foi mal. First order of Hungryroot and political ins down below. Thanks, Hungryroot. To say that our current levels of economic inequality and political instability are the result of a single man is hyperbolic at best, and frankly gives Reagan more credit than he deserves. Our system was fucked enough to produce and support a man like Reagan as president. He didn't just appear out of thin air. But it is hard to pinpoint another president that has had such enduring and wide-ranging negative impacts on the American way of life. Acho que vale a pena dizer, né? O Reagan, o Trump, o Bolsonaro, todos esses caras, gente, eles são produtos, né, do momento histórico daquilo que está sendo produzido, né? E são, sobretudo, pessoas que estão agenciadas em nome da burguesia, tá ligado? Isso é muito importante. Essas pessoas não aparecem do nada, né? O Bolsonaro não apareceu do nada. Ele faz parte ali de uma conjuntura de valores, de organização social, de história, que retorna, né? Que volta. Ela é a expressão da luta de classes, tá ligado? Eu acho que isso é interessante. I'm going to unpack Reagan's impact by focusing on who and what he hurt, namely the middle class,
minorities, and democracy. Starting with the middle class, let's talk about what Reagan is most known for: Reaganomics, a theory of supply-side economics that says that by removing regulations on businesses and lowering their taxes, they would be able to be more productive, have more freedom to be agile in the market, and that growth would then translate to more jobs and higher wages for workers. The wealth would start at the top and it would trickle down to everyone. Isso daí é idealismo, né? Isso daí é basicamente o que o Milton Friedman, o Friedrich Hayek, a galera neoliberal defendia tudo, né? Essa perspectiva de que seria possível melhorar a qualidade de vida das pessoas ao retirar amarras que impedem com que as pessoas possam agir livremente e assim garantir um bom estilo de vida. E a gente sabe que isso não é verdade. When Reagan took office, the US was going through what was called stagflation, where both inflation and unemployment rates were high. The country was in the worst recession since the Great Depression. Crise, aí ó, crise do capitalismo. People were primed for major economic change, and Reagan ushered in that change. After the Great Depression, the New Deal came with huge amounts of government spending on everything from mortgage financing for whites only, more on that in my last video on housing segregation, to job creation, to building infrastructure, and these government programs were popular because they did grow the economy and create jobs and build a large, thriving middle class in America. Minimum wages stayed consistent with productivity. Inclusive, curiosidade, o salário mínimo dos Estados Unidos não é alterado desde os anos 80. O minimum wage não é alterado desde os anos 80 nos Estados Unidos. Vamos lá procurar. The more productive the average worker was, the more the minimum wage increased. That connection was broken, however, as the US tax code began moving away from the New Deal. Reagan wasn't the sole president responsible for creating tax cuts for the wealthiest Americans, but he sure did it with the most gusto and to the largest degree. Before Reagan's presidency, income tax on the wealthiest Americans, that's the money that they had to pay to the government as a proportion of how much they made each year, was at 70%. So above a certain threshold, the wealthiest Americans had to pay 70% of their income to the government. By the end of Reagan's presidency, that number dropped to 28%. He also created major tax breaks for corporations and estates, all in the name of creating smaller government and putting more money in the hands of the wealthiest people and companies in the country. Afinal de contas, os empreendedores sabem o que a gente precisa da vida, né? E o quanto isso vai gerar um processo de disparo da desigualdade. Tem um livro muito bom que chama A Crise do Neoliberalismo, da Dominique Levy e do... Esqueci o nome do outro. Dominique Levy e Gerard Dumenil. Dominique Levy e Gerard Dumenil. É um livro que fala sobre o processo de crise do neoliberalismo, né? E no capítulo que ele fala um pouco sobre o montante histórico, né? O processo histórico dos anos 80 que vai levar a essa crise, ele fala sobre a diferença das taxas salariais, da razão salarial entre o CEO e um trabalhador médio sindicalizado. Essa razão, nos anos 80, era de 35 vezes. Um CEO ganhava 35 vezes mais do que um trabalhador médio. Hoje, esse número está isso em 2013. Isso em 2013. E o diagnóstico que eles fazem é um diagnóstico acertadíssimo. Em 2013, esse número era, essa razão, 500 para 1. Um operário ganhava 500, um CEO ganhava 500 vezes o que um operário ganhava. É absurdo, é absurdo. Some of the effects of his economic policies in the short term were positive. The period of stagflation became less pronounced. Inflation and unemployment both decreased, but those numbers belie the fact that the connection between wealth and productivity was severed, and the rich got richer while the poor and middle class saw very little economic progress during this time. The incomes of the lowest 90% rose by 17%, while those of the top 10% rose by 106%. Talk about a trickle. In the years... E é aquele negócio, né? É aquele discurso econômico de falar que abaixar a inflação é importante, porque isso gera crescimento econômico, né? Quando, na verdade, só faz esse processo, desliga a produtividade, né? Em nome da lógica de austeridade. E aí você para toda a escala produtiva. As pessoas passam a viver de crédito, passam a viver de serviço social. Não, nem tem serviço social, né? Essa é a questão. Since Reagan's presidency, that gap between rich and poor has continued to widen. Today, the top 10% of income earners in the US hold 72% of the total wealth. And the bottom half of income earners, the 50% of the American population, holds 2% of the wealth. Between 1978 and... Mano, 10% mais rico tem 72% da riqueza. 50% da classe média assalariada tem 2%. Cara, isso deixa muito em evidência o caráter exploratório do capitalismo. Deixa em absoluta evidência. E mostra, uma outra coisa muito importante, e mostra como
a burguesia, vendo as suas taxas de lucro diminuir, porque é isso que vai causar esse movimento lá nos anos 80, utiliza de uma retórica de políticas para poder aprofundar a exploração, aprofundar esse processo. In 2021, average worker compensation increased 18.1%. The top CEO compensation increased 1,460% in that same time period. In 1980, the average CEO earned 36 times more money than the average worker, and today the average CEO earns 400 times more. Errei, 100 para baixo. Mas aí, ó, quase acertei tudo. The wealthiest have never been wealthier, while for the average worker, wages haven't even kept up with inflation. This shit ain't trickling, Ronnie. What now? And it's not... Isso, gente, não é o dom do Apolo. Isso daí se chama leitura, né? Estudo. É isso, pô. E um pouquinho de dom de Apolo também. like at the time Reagan implemented... E o CEO não é o dono, importante, o CEO é o gerente máximo dos donos. trickle-down economics in the early 80s, that it was this brand new, newfangled invention that everyone was optimistic about. A lot of people were like, hey, this is really gonna hurt poor people. But Ronnie was convinced by his neoliberal economic pals Milton Friedman that keeping the wealthiest people happy will mean prosperity for all. Because Ronald Reagan was convinced that the American dream was alive and well. And the common theme through all of his policy choices was that individuals are the creators of their own destiny, that anyone could pick themselves up by their bootstraps if they really wanted to, and that any struggling was simply a moral failure on the part of the individual, and not a failing on the part of the system that stood on their necks. Olha o quanto essa lógica é uma lógica darwinista social, né? É uma lógica de evolução, né? Tem essa perspectiva de basta o indivíduo querer, né? Basta você querer que você chega lá, e se você não chega lá, isso é uma falha moral tua. É um problema teu, tá ligado? Você não é bom o suficiente. E como esse discurso vem permeado por todas as dinâmicas culturais e ideológicas de racismo, de misoginia, de tudo mais. And it was through Reagan that this idea that the government is your enemy and stands in the way of your freedom and prosperity really took hold in the Republican consciousness writ large, to the point that working and middle-class people voted to re-elect him, even though it was actively against their own best interest to do so. Sound familiar? This was clear in his trickle-down economic policy, but it was also clear in his stance on labor rights. The 20th century saw a peak in labor unions, especially in the 40s and 50s, when over 1/3 of all workers in the US were members of a union. Unions were strong and could mount strong challenges against employers. Inclusive, uma curiosidade, o Martin Luther King, ele passa a ser um alvo mais... Inclusive, ele é morto, né, nesse processo. E ele passa a ser um alvo cada vez mais visado pela inteligência americana depois que ele começa a se envolver com o movimento sindicalista branco. O movimento sindicalista. É ali que o calo aperta. Ali a galera falou, aí não pode. Aí é território proibido. And they brought about important labor laws like the 8-hour workday, minimum wage, child labor laws, and civil rights laws in the 1960s. During this period, Ronald Reagan himself was the president of the Screen Actors Guild, a labor union for actors. At some point in the 50s, Ronald flipped from Democrat to Republican. He claimed it was because his party, the Democrats, failed him. It could also be that while he was president of the Screen Actors Guild, he granted a rare waiver to MCA, his own talent agency, to allow them to start producing television shows. They needed a waiver because it was a real conflict of interest when the people who manage talent become the people who also hire the talent. Ah, olha só, né? Que loucura, que coincidência. Quem diria, né, que ele se utilizou de maneira muito oportunista de uma posição para poder fazer a manobra política que ele bem entendesse, né? You see, after that waiver was granted, Reagan conveniently was given a cushy TV job through MCA that paid him $125,000 per year in 1950s money, and he became a walking spokesman for GE, an influencer before there were influencers. The FBI eventually investigated MCA and the waiver granted to them by the Screen Actors Guild, including Reagan, for anti-competitive behavior. Nothing came of the Comportamento anticompetitivo é bom demais, for né? Reagan, though MCA was forced to break up. It was around this time that Reagan conveniently was like, you know what? Fuck unions. Fuck the government. Too many regulations. I'm a Republican now. Interesting. But he, of course, used his history as a union president to his advantage while running for governor of California and later for United States president, pointing out that he was the only candidate who's actually been president of a labor union in order to win over the working class white vote. Convenient. Olha que safado, olha que safado. Where free unions and collective bargaining are forbidden,
freedom is lost. Enquanto sindicatos estão proibindo, estiverem proibindo, a liberdade está perdida. A lot of them voted for him, which was against their self-interest, and that was made abundantly clear not long into his presidency when, in 1981, PATCO, the Air Traffic Controllers Union, went on strike to demand better working conditions and increased pay. See, the problem... Mano, nem parece os Estados Unidos, né, gente? A gente olha assim, nem parece. Doideira, né? Muito louco como a luta de classe se expressa na história. Muito foda. With this is that the workers were technically federal employees, and it was against the law for federal employees to strike. Roughly half of all U.S. flights were grounded during the strike. And Reagan held a press conference on the matter and made his stance very clear. And if they do not report for work within 48 hours, e se eles não se reportarem até o trabalho em 48 horas, they have forfeited their jobs and will be terminated. Eles terão desistido do seu trabalho. E olha, e aqui é importante, né, gente? Porque não é só uma questão aleatória do vocabulário, né? Ele escolhe a palavra they will be terminated. Eles serão exterminados. Entendeu? Por que se escolhe essa palavra? Porque quando você faz essa associação, você consegue criar uma ponte ideológica de significado. Porque o que você extermina, né? Qual que é a ideia do extermínio? Você extermina uma praga, você extermina uma doença, você extermina alguma coisa que seja ruim, entendeu? Linguagem faz todo sentido. Não existe esse ponto sem nó, não existe. And then, 2 days later, 12,000 federal air traffic controllers Olha lost isso, their jobs and were 12 barred mil. from ever working for the federal government again. It was a show of strength that debilitated the organized labor movement, and it hasn't recovered since. O outro exemplo é a greve dos mineiros, da Thatcher, de 1984, também. At its peak, union membership accounted for over a third of all workers in the United States. By the end of Reagan's presidency, that number was cut in half. Today, union membership accounts for roughly 10% of all workers, which is a historic low. E no Brasil, segue a mesma linha. The reason for this dramatic decrease in union members is twofold. One, Reagan's firing of the air traffic controllers sent a strong message to the private sector that union busting is fair game. And two, Reagan appointed his own cronies to head the National Labor Relations Board, the federal board that oversees unions. And they worked to loosen regulations on businesses and let them get away with, like, nearly whatever they wanted. Então, isso é um outro ponto importante, né? Porque muita gente vai dizer que esses liberais e neoliberais e tal vão defender, por exemplo, a desregulação do Estado e tal, e não é bem isso, né? A ideia central é que essas pessoas, a burguesia, ainda tenha controle dos principais aparatos do Estado para poder viabilizar processos econômicos que garantam o cumprimento dos seus interesses empresariais, tá ligado? Então a gente vai ver, por exemplo, que quem cuida, sei lá, né, da Secretaria de Habitação é alguém que tem conexões com uma construtora. É alguém que senta para jantar junto com uma imobiliária, sabe? Então você vai colocando pessoas nesses locais-chave, nessas carreiras, né? E você premia essas pessoas ao pagar propina, a dar casa, tá ligado? Você dá presente, você fala, ó, obrigado pelos serviços prestados, muito obrigado, tamo junto, toma aqui um apartamento, toma aqui uma casa, toma aqui uma grana. E aí os caras passam regulação para poder fuder com todo mundo. Que essa é a real, né? O que essa desregulação faz é fuder com o trabalhador. And the suppression of... É fuder com o trabalhador por quê? Porque vai aprovar uma série de políticas que vão diminuir salário, diminuir segurança de trabalho, precarizar serviço, diminuir estabilidade de contratação. Você, por exemplo, uma secretaria de habitação, passar um plano diretor merda que nem esse que passou agora, que permite a continuidade de construção desses apartamentos que parecem caixa de sapato, a construção em locais que estão em área de proteção ambiental, tá ligado? Aí você vai fudendo. Em nome do quê? Do lucro, claro, em nome do lucro. Of the labor movement is shown in the numbers, not only in the dwindling number of union members, but also in the dramatic decrease in strikes, a common tool used by unions to counteract the power imbalance between workers and corporations. Prior to 1979, there were on average between 200 and 400 large-scale labor strikes on any given year. Olha a queda que você tem a partir aqui dos anos 80. Você já tem uma baixa, né? Você já tem uma baixa histórica que vinha de antes, talvez com uma certa estabilização. Olha a baixa.
Olha isso, tio. There were 187 in 1980. By 1989, there were 40. And in 2017, there were 7. Even the recent stirrings we've seen to unionize Amazon facilities, Starbucks coffee shops, and recently the first unionized strip club pales in comparison to the power of the labor unions in the middle of the 20th century that helped shift the balance of power away from the large corporations, who had all the money and all the bargaining chips, into the hands of workers. For example, my experience, having worked numerous jobs in the 21st century, is that companies treat you like they're doing you a favor by giving you a job. Like, you should be so lucky. And like, you have to show loyalty to the company above all else, otherwise you're a bad worker. They pay you what they want, they fire you whenever they want, and they do not have to give one flying fart about you because you are replaceable to them. They hold all the power. You want a job, take it or leave it. Most of them don't even list the pay range on their job postings unless they're legally required to. And if you were to ask for the pay range up front before putting in the effort to apply for the job, well, you might as well just not apply for the job because no hiring manager is going to look favorably on that. You're supposed to want the job because you're passionate about widgets and working for that company. E é sempre o mesmo papinho de LinkedIn, né? A gente quer alguém dedicado e apaixonado. Na verdade, gente, isso é um instrumento ideológico para poder não colocar em pauta a verdadeira questão, que é justamente as péssimas condições de trabalho. Você não pode questionar, tá ligado? Você não pode questionar porque aí você não tem acesso àquele espaço, não tem acesso àquele processo. Você tem que ser grato, você tem que, amém, cala a boca e amém, cala a boca e amém. É só isso. Doing a job for money is not the team player attitude that we're looking for. Not to mention the fact that HR exists to keep the company from getting sued, not to protect your interests. So you can see how unions are so powerful because it's only through collective bargaining and organizing that workers can balance out the power with their employers. Okay, sorry, I needed to go down that labor organizing tangent, but it really can't be overstated the devastating impact of the Reagan administration on workers' rights and workers' income. This combination... E ainda tem um outro ponto, né? Você vai ter muitas vezes um processo daquilo que o Mark Fisher vai chamar no realismo capitalista de uma certa docilização, né? Você tem uma domesticação do discurso. Então os sindicatos hoje, eles deixam de ter um debate classista, né, sobre a questão do trabalho. Então você não tem, por exemplo, a movimentação para pensar politicamente a necessidade de um encontro nacional da classe trabalhadora, mas também entender, né, por que isso vai servir, né? Como que isso vai fazer? Não, esse debate não existe. Esse debate ele é muito esvaziado, né? A gente percebe que o sindicalismo ele tomou uma forma de ação muito pautada por uma perspectiva que não tem horizonte numa revolução socialista, que não tem um horizonte realmente ali de emancipação. Tem no máximo um horizonte de manutenção, de garantias e tal, né? Mas é só isso, só isso. Não tem realmente ali aquele debate para poder superar aquela questão. The huge tax cuts for the wealthy and the busting of unions absolutely decimated the middle class and concentrated the power and money in the hands of big business and the top 10%. But it wasn't just the middle class he was coming after. Before taking office, Reagan ran for... Faz total sentido, tendo em vista que o Ronald Reagan é mesmo realmente um homem que é produto cultural dos anos 50, né, dos filmes de faroeste dos anos 50. Essas produções cinematográficas que acabavam criando uma certa identificação com o nativo americano, com o indígena dos Estados Unidos, como alguém selvagem, como um vilão que era caçado pelos cowboys e coisas assim. President in 1976 and... Exatamente, até me colocaram uma coisa aqui importante, esse modelo de luta sindical que não tem essa orientação classista, que não pensa essas necessidades organizativas, é o que a gente chama de trade unionismo, unionismo, né? Que é essa coisa meio reformista, uma luta economicista. Lost the Republican nomination to incumbent Gerald Ford. During that first presidential run, Reagan was touting the failures of big government and discussing what he claimed was rampant abuse of the country's welfare system. And he kept coming back to this same story. In Chicago, they found a woman who holds the record. She used 80 names, 30 addresses, 15 telephone numbers to collect food stamps, Social Security, veterans benefits for 4 non-existent deceased veterans' husbands, as well as welfare. Her tax-free cash income alone has been running $150,000 a year. The welfare queen. You know her, you love her. She's a scam artist. She's having babies just to make more money from the government. She's a liar. She's a cheat. She's sucking the system dry. She's black and she's everywhere.
Boo. In reality, this story Reagan kept telling out of Chicago was about a woman named Linda Taylor. Her crimes were many. She was a scam artist. She was tried and convicted of welfare fraud, but the total they could prove she ever defrauded the government for was $8,000. Not $150,000 per year. Nor was she an accurate example of welfare recipients, because most welfare recipients were, and are, white people. Caralho! Muito bom, hein? Porra! É bem esse discurso, né? É uma coisa que, inclusive, existe um ataque, né, midiático a isso. Para quando a gente pensa, por exemplo, sobre a forma como esse conservadorismo avança, porque fala que o problema são as pessoas que recebem programa do governo, né? O problema são os pobres que estão recebendo coisa, né? Você vai dimensionando ideologicamente um discurso para produzir o quê? Para produzir ódio, né? Para produzir repulsa, para produzir aquela ideia de que, olha, ele é o responsável por tudo isso que nós estamos passando, né? Ele é o verdadeiro culpado. Então a gente precisa atacar ele. Tem que atacar ele, tem que atacar o que essa pessoa está fazendo, né? Você cria a dimensão de um... Você cria a dimensão, isso é uma coisa interessante, ideológica, de centralizar, né, e canalizar todas as contradições sociais, né? Então você imagina, pô, Estados Unidos, o couro pegando, tá ligado? 2 crises do petróleo, inflação, desemprego, luta de classes, né? Os sindicatos ali batendo recorde de mobilização, de sindicalização, luta de classes acontecendo. O que você tem, né? Você tem um elemento que é esse reacionarismo do Reagan, que vai pegar todas essas contradições e, a partir da sua posição, a partir do seu lugar ali de homem famoso, de American Dream, disso ser financiado pela imprensa, pelos empresários, para poder fazer a imagem dele ganhar essa notoriedade, o Reagan, esse pensamento, vai pegar todas essas contradições, todas essas complexidades, e vai dizer, o problema são os recebedores de assistência social. Você pega todas as contradições e você transforma ela em uma só. Aí você diz, né? O problema são os imigrantes, o problema são os comunistas, o problema são os judeus, os problemas são os ciganos, o problema são as pessoas que recebem assistência social, o problema é o trabalhador. Esse é o problema. Então a gente tem que combater esse problema. E aí quando você simplifica essa relação, o trato com a realidade fica muito mais simples, né? É muito mais fácil você explicar todo esse volume de contradições e de coisas que se acumulam e maluquice a partir de uma explicação super simplificada como essa, né? Muito mais fácil. E as pessoas, elas aceitam, né? Porque elas estão com medo. Porque a contradição está aparecendo para elas. E elas não sabem o que fazer. Elas estão confusas. É um momento em que a luta de classe está num estágio de exasperação. Tá ligado? An uncomfortable truth that detractors don't want to face. Exatamente. Exatamente. Depois é só a gente olhar para ver como o sindicalismo nos Estados Unidos vai ser criminalizado, vai ser descontinuado. Como o movimento de minorias também é criminalizado e descontinuado, passa por reveses. Como o governo Reagan vai inaugurar uma doutrina internacional que vai ampliar a intervenção em países estrangeiros, como o caso dos contras da Nicarágua, como o caso da amplificação do bloqueio sobre Cuba, como o caso da manutenção do apoio dos Estados Unidos às ditaduras do Cone Sul. Tá ligado? É importante, pô. É isso que eu acho importante. Ronald Reagan, a ascensão do Ronald Reagan é um retrato prático da luta de classes. É um retrato prático da luta de classes porque é a partir da ascensão do Reagan que as contradições que emergem pela luta de classes vão diminuir. Porque ele vai atacar todo mundo. Ele, a Thatcher, o Pinochet, todos eles. Todos eles. Nor is there any shame in benefiting from that system. I've benefited from food stamps, unemployment, and veterans benefits numerous times throughout my childhood and adult life. In fact, in many states, welfare benefits are actually underutilized due to how difficult it is to get signed up for them and to stay signed up for them. Also, Gente, tem uma série que vocês precisam assistir, que é uma série chamada Made. Made tem na Netflix e é a história de uma trabalhadora branca pobre nos Estados Unidos. E é uma história que coloca
essa questão da assistência social, do problema e tal, da dificuldade, de maneira brilhante. É brilhante uma série, eu acho uma série brilhante. É uma série que lida com relações de trabalho, com relações de opressão. É do caralho. Made. Aqui. Eu vou publicar aqui na tela para vocês verem. Ó. A série chama Made, tá? Aqui, ó. Made. Tem uma temporada, acho que são 10 ou 12 episódios. Rapidão, mano, e é um soco atrás do outro. É um soco atrás do outro. É muito foda. É muito foda. Vale muito a pena. Most people who defraud the welfare system are men. Aonde assistir? Na Netflix. Tadam! But Linda Taylor became the welfare queen, a scapegoat for Republicans to use as they blamed black people for what white supremacy did to them, while also decimating public safety net programs. And it's a trope that persists to this day, though usually only in veiled terms and dog whistles. And black women and welfare recipients weren't the only minorities. É a base sintética ali desse, enfim, né, do que as pessoas chamam de neofascismo. Eu não curto muito essa atribuição, porque é um produto realmente, né, é uma variação tática da burguesia, né? É ainda a expressão do capitalismo. Talvez seja o bonapartismo, né? Talvez seja uma perspectiva assim, né? Uma tática, né? Em direção para manter a estratégia de exploração da burguesia. Hurt during the Reagan administration. Nancy and Ronnie were also big proponents of just say no and the beginning of the war on drugs. Drug users were another convenient scapegoat, and Reagan was responsible for slashing government programs that would have helped people get housed, get clean, or receive the mental health support they needed. And instead he was like, nah, just throw those guys in jail. And more people were also becoming unhoused because of the dramatic tax cuts for the wealthy and decrease in public safety net programs. And being unhoused or doing drugs were seen by Reagan and his supporters not as failures of a system meant to protect and lift up its people, but instead a moral failure of the individual. You're an addict because you decided to do drugs, and that's the only reason. You're unhoused because you're lazy, and you won't just apply for a job. This has nothing to do with our policies or the changes we're creating in society. That's a separate issue. This is solely your responsibility and your fault for not lifting yourself up by your bootstraps. E é muito louco, porque hoje os Estados Unidos estão vivendo uma outra crise de moradia fodida e uma crise de dependência química, para dizer assim, eu não curto muito esse termo também, mas só para poder ficar mais claro, uma crise de dependência química nas ruas de São Francisco, Nova York, sinistra, velho, sinistra, galera na rua e as suas tomadas, assim, sabe? É o retrato da amplificação da contradição da luta de classes. É o retrato justamente do processo de precarização do trabalho, ausência de moradia popular, ausência de política pública. É uma política capitalista, né? E aí o que acontece é que a gente olha, por exemplo, que mas isso é no governo republicano, né? No democrata é diferente. Não. No democrata é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que o pano de fundo discursivo e ideológico é mais ou menos manobrado para não ficar tão feio, tá ligado? Tanto que o Biden tá com a popularidade lá embaixo nos Estados Unidos, porque ele nunca vai resolver as questões estruturais, né? O Biden comemorou, falou que ia bombardear a Bósnia se precisasse, que ia bombardear, e é isso, tá ligado? Democratas e republicanos são agentes da burguesia, são agentes dos interesses da burguesia, que podem estar mais ou menos radicalizados, né? Aí vai depender de cada circunstância, de cada grupo e tal, mas eles são a expressão dos interesses da burguesia. Isso aqui é uma parada mais antidemocrática que os Estados Unidos. Lá tem 2 partidos políticos, gente. 2 partidos políticos que disputam seriamente as eleições. 2. Só pra dizer que tem revezamento, tá ligado? É uma república do café com leite. Tá maluco, pô? And you know who else didn't bootstrap themselves enough? The gays. Oh, you thought the gays weren't part of this? Think again. Ever heard of a little thing called AIDS? Yeah, well, it was fucking rampant in the 80s. It started in the 70s, but no one really knew what it was, and by 1981, at the start of Reagan's presidency, it was becoming an epidemic. Among the early researchers looking for both a Giro mortal da AIDS was Dr. Anthony Fauci. The plan is to put into clinical trials individuals who have full-blown AIDS. A ideia era colocar pessoas que têm AIDS para fazerem testes.
then thousands and then tens of thousands of Americans were dying of it. And Reagan said nothing. The President of the United States said absolutely nothing for years, because this was a disease of gay people and drug users, two groups that decidedly were not constituents who voted for Reagan. People who mattered so little to him that a disease that was associated with them and killing thousands of Americans remained on his periphery until it wasn't. Rock Hudson was a major film star in the mid-20th century at the same time Reagan was still pursuing his acting career. Rock Hudson and the Reagans were friends. Rock Hudson was also gay. Rock Hudson was also the first major celebrity to die of AIDS-related complications in 1985. It took the death of a friend for Reagan to even give a shit about this disease that was killing thousands on his watch. And it would take him 2 more years before he even acknowledged the disease in an official press conference in 1987. By that time, over 30,000 people had contracted the disease, and 20,000 people had died in the US alone. But again, even after he finally acknowledged the AIDS epidemic for what it was, he was reluctant to acknowledge it again. Funding for AIDS research under Reagan was slow to come, and it's unclear how the trajectory of the AIDS epidemic would have been different if Reagan had acknowledged it for what it was, a deadly and unknown disease that was killing thousands of Americans, regardless of sexuality or drug use. Caralho, olha como a história não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Olha como esse processo opera sistematicamente de novo. Parece familiar, né? Instead, it remained on the fringes of his presidency for years because, again, in the tidy imagination of his ideal American vision, you are the product of your own actions. You have only yourself to blame. You did gay sex. You injected drugs. Just bootstrap yourself out of AIDS. In this way, Reagan was able to disconnect his policies from the outcomes of his policies. It's the moral failure of individuals, not anything he's done. It's one of the reasons that he's known as the Teflon president. Despite his many failures, and despite the many ways in which he was an incredibly imperfect president, he managed to avoid the reputational damage that most presidents experience and come out the other side as this mythical hero that Republicans still revere to this day. And nothing made more clear Reagan's lasting negative impact on our democracy like the presidency of Donald Trump. In both Donald Trump and Ronald Reagan, we had presidents who were also master showmen. And Reagan really introduced what Trump has seemed to perfect, manipulating the media to his advantage and using dog whistles to ignite his base of supporters. É aquela coisa, isso já acontecia, essa manipulação da mídia, tal, como a mídia sendo esse lugar de, não, existem veículos midiáticos que são a expressão desses interesses, né? Não é só a manipulação, tava aqui, fui manipulado. Nancy and Ronald Reagan were both actors before entering the White House. And Ronnie's abilities in front of the camera, his abilities to deliver a line, and his ability to provide a convincing song and dance routine came in handy time and again throughout his presidency. In the Reagans, the media finally had this showy, easily televised president they'd always dreamed of. The Reagans were always ready for a photo op because they understood the power of pictures. They understood that pictures often conveyed a stronger message than what was being said or going on behind the scenes. Sure, we're slashing your benefits, kowtowing to big business, and rubbing elbows with rich people during the worst recession since the Great Depression, but we're also just like you. We're sunshiny and pleasant. We live on a ranch. We're just a couple of cowboys. Reagan was able to use his acting experience to follow the scripts that were given to him, to position himself as folksy and all-American, and to build himself and his vision of America into this myth that still persists today. All the while, Reagan was able to use the media during his campaign for presidency and when he reached the White House to drop dog whistles for his supporters who were almost entirely white. And he was really the first person to perfect the dog whistle and use it to his political advantage. For example, he believed in the ultimate right of the individual to own property and to do what he wanted with that property, including excluding whoever he wants from that property. Wink. He believes in states' rights. Wink. And he warned his supporters of the increased dangers in our cities, of welfare queens, and of a need for increased law and order to quell the, and I quote, jungle paths taking root throughout the country. Yikes. He was sunshiny and folksy, but in the end, Reagan was able to capitalize on what Trump later perfected. Porra, que vídeo bom, hein? Fear. Fear of economic instability and fear of racial unrest. Medo da contradição, all the while fanning the flame of both issues and actively working against the best interest of the base that he is actively fear-mongering. And the final way that Reagan managed to undermine our democracy
É uma coisa muito louca, né? Porque nesse processo, o trabalhador ele vai se identificar com essas pautas exatamente porque as contradições que estão ao redor dele não são explicáveis facilmente, né? Então, para poder não se ver nesse lugar da proletarização, ele vai e faz essa indicativa de um fudido que ele tem que destruir para poder a vida dele voltar ao normal em outro grupo, né? É a expressão da mediocridade. Using a tactic that Trump later perfected was by aligning himself and the Republican Party with white evangelical Christians. The Christian right presented themselves as an opportunity for Reagan. They aligned on many of the same social issues, like abortion and tax cuts, and especially the idea of the individual's responsibility for their own fate, that bootstrapping ideology that Reagan clung to. If you need welfare, it's because you're lazy, and you should just get a job. If you don't want to go to hell, you're a sinner, and it's up to you to get into heaven. Any moral failure, and it's straight to the bowels of hell for you. Not only that, but it turns out the evangelicals have a lot of money. One group of the religious right that had particular sway was called the moral majority. It fought against abortion, the Equal Rights Amendment, and in favor of the family and traditional family values. Gente, é impressionante como a história não dá ponto sem nó. Eu queria comentar isso mais uma vez. It was founded in the 70s as a response to counterculture and the gay rights and women's rights movements of the previous decades. É a guia moral desse movimento, né? É a guia de valor que se liga a uma ideia de uma certa... E é muito louco isso, né? Porque ele se liga à ideia dos valores que estão historicamente constituídos naquela sociedade, exatamente porque aqueles valores passam uma ideia falsa, de estabilidade, né? Por quê? Porque a contradição, né? O empobrecimento, o racismo, tudo mais... O que faz com a luta de classes? Fica fazendo assim, né? Fica balançando. Se a gente faz um reforço para voltar a tudo ser como era antes, como que era antes? Ué, antes era assim, né, pô? Muito mais equilibrado, muito mais tranquilo, né? E aí chegou a galera e começou a agitar e ficou assim. Por isso que a gente precisa voltar ao que era antes, né? A gente precisa reafirmar o nosso compromisso com a ideologia que existia antes, porque era ela que trazia estabilidade. Antes estava tudo bem, né? Aí vieram as welfare queens. Aí vieram as pessoas negras que queriam direitos. Aí vieram os trabalhadores, né? And it had a powerful lobbying arm. The moral majority is credited with helping Reagan win the 1980 presidential election. It was through the moral majority and Christian fundamentalists that Reagan was able to find a strong and fervent base of supporters. So it was, of course, in his best interest to make religion take a center stage in his politics. At the 1984 Republican convention, Reagan addressed a group of Christians saying, "The truth is, politics and morality are inseparable. And as morality's foundation is religion, religion and politics are necessarily related." Olha isso! If we ever forget that we're one nation under God, then we will be a nation gone under. Olha isso! Olha como isso é ideológico, maluco do céu! So much for separation of church and Meu state, Deus! am I right? And it was a tactic that worked. It brought more blue-collar and working-class people behind him, and it increased his appeal in the South, a place where his 1980 presidential rival Jimmy Carter typically held favor as the hometown hero. And this allegiance that Reagan struck with the white Christians has stuck to this day. And it was this same base that Trump was able to tap into to win, despite the fact that he's not religious, despite the fact that he actively worked against the best interests of the blue-collar and working-class people who voted for him, largely. Mais ou menos, né? Porque também tem luta de classes dentro da igreja. A galera que tá lá fudida na missa, né? Querendo uma resposta, uma melhoria de vida, tem nada a ver com isso. São esses pastor filha da puta aí, esses pastor trambiqueiro, esses caras aí que fica pedindo cartão de crédito pra fazer milagre. Esses parça aí, que fala que tem que matar LGBT, né? É essa galera aí, esse povo, viu? É esse povo que são os nossos inimigos de classe. Because of the ideals he espoused and dog whistles he used to appeal to that base. And it's that link between the Republican Party and evangelicals that has led to the rise of Christian nationalists, to the increase in hateful legislation aimed at trans kids and drag queens. O Ron DeSantis é um produto disso, perfeito. To the dismantling of Roe v. Wade, to the banning of critical race. Ah, sempre amarelo e preto, né? Que loucura. Race theory and books that present any ideas contrary to the conservative, Christian, nationalist worldview. Over and over again, Reagan did what he had to do to cement power for himself and his rich and powerful supporters. Whether it was cutting taxes, busting unions, or leaning into racist stereotypes and dog whistles, he did whatever he had to do to get what he wanted. His incredibly short-sighted Não só ele, né? Não é pro interesse do Reagan, é o interesse da burguesia americana. policies and actions while in the White House led to
increased economic and social division in America, to a growing distrust between Democrats and Republicans, and to the growth of a strong but small faction of radical conservatives who are using fear-mongering and capitalizing on what divides us in order to further erode our democracy. Ah, corroer o que já tá estragado, né? Então foda-se, poder popular. No, you can't pin everything that's happening in America today onto one man. But I double dog dare you to find a person or a president who is more culpable for the current social, political, and economic instability than President Ronald Reagan. And I haven't even touched on his stance on communism. Stay tuned for next week when I answer the question, why are Americans so obsessed with communism? For now, check out my latest video all about why America is still segregated. Thanks so much for watching. Have a good day. Bye-bye. Muito bom, hein? Promissor. Gostei muito. Muito elucidativo. Muito, muito bom. Excelente. Nota 10. Vou até me inscrever no canal aqui. Lígia Miller. Bem foda, hein?